Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Ezequiel, capítulos 1 a 3. O livro de Ezequiel é iniciado com uma das visões mais complexas em toda a Escritura. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, estava Ezequiel, o profeta, à beira do rio Quebar. E ali a palavra do Senhor veio a ele. Ele olhou para o norte e vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor. No meio dessa nuvem havia algo como um metal brilhante que saía do meio do fogo, e no meio dessas coisas havia 4 seres viventes, cuja aparência era semelhante a um ser humano. Porém, cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Esses 4 seres viventes andavam apenas para frente. E esses 4 rostos eram marcados pelas seguintes características. Um rosto era de ser humano, o outro era de leão, o outro era de boi e o outro era rosto de águia. A aparência deles era como carvão em brasa, parecido com tochas. O fogo corria resplandecente entre eles. Ao lado deles, há rodas dentro de rodas, cheias de olhos, que se movem em todas as direções, sem se desviar. Acima deles está um firmamento resplandecente, e no topo um trono com alguém semelhante a um homem. É a imagem da glória do Senhor. Ao ver isto, o profeta cai com o rosto em terra, e ouve a voz que falava com ele. Filho do homem, fique em pé, e falarei com você. O Espírito entrou em Ezequiel e o fez ficar em pé. Então ele ouviu a comissão do Senhor. Ezequiel foi enviado pelo Senhor aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra ele. Este é um povo de mente fechada e coração endurecido. É para eles que o Senhor enviará, para que diga, assim diz o Senhor Deus. E há uma ordem muito clara para Ezequiel. Ele não deve temê-los, mas deve falar com ousadia da parte do Senhor, quer eles ouçam, quer não. Em seguida, o Senhor desenrolou um rolo diante de Ezequiel, um rolo escrito por dentro e por fora. E nesse rolo estavam escritas as lamentações, os gemidos e os ais. E o Senhor ordenou que Ezequiel comesse desse rolo. E esse rolo é descrito como doce como mel em sua boca. A missão de Ezequiel é reafirmada. Ele deve anunciar o juízo iminente do Senhor por meio de palavras claras. Ele falará a um povo que conhece a sua língua, porém um povo com o coração fechado e a mente endurecida. E o próprio Deus fará com que ele seja duro diante daquele povo, a fim de cumprir a vontade de Deus, anunciando o juízo. O dever de Ezequiel é guardar no seu coração as palavras do Senhor e falá-las com muita atenção. O Espírito do Senhor então o leva até o Abibe, e ali Ezequiel fica 7 dias assentado, perplexo, no meio dos exilados. Após os 7 dias, o Senhor volta a falar com Ezequiel. Ele foi estabelecido como um atalaia em Israel. Ele deve advertir ao povo. Se Ezequiel não o fizer, ele será culpado do sangue daqueles que morrerem por conta do juízo. Mas, ao fazer, ele terá salvo a sua vida, e ele não morrerá na sua maldade. Por fim, Ezequiel também recebe a instrução do Senhor que ele será preso em sua casa, ficará preso em sua casa e terá sua língua presa ao céu da boca. Mas, após esse período, o Senhor voltará a falar com ele, e assim ele anunciará a palavra do Senhor àqueles que o ouvirem. Os capítulos iniciais de Ezequiel trazem o seu chamado, o seu comissionamento como um profeta do Senhor. O que fica claro é que a missão de Ezequiel seria muito complicada. Ele foi enviado a um povo que é duro de coração, a um povo que não ouvirá as palavras. Ainda assim, Ezequiel deve se colocar como um atalaia, como alguém que anuncia a palavra da verdade, advertindo ao povo, a fim de que assim se convertam do seu caminho. Isso também resultaria em salvação para ele, pois estaria cumprindo a sua missão, apesar desse povo ter o coração ensurdecido para ele. A visão da glória do Senhor prepara o caminho para a revelação plena que seria feita na pessoa de Cristo. É justamente por meio desse profeta maior, Jesus Cristo, o profeta superior a Ezequiel,
que João escreve. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Cristo é glorioso. Ele veio justamente para cumprir o seu ofício profético, anunciar a verdade, demonstrar que todas as profecias apontavam para ele como o centro da história, como a revelação última da glória do Senhor. E assim como Ezequiel, Cristo também enfrentou um povo com o coração endurecido. Jerusalém era um povo obstinado, que não queria ouvir a revelação da glória de Deus na pessoa de Cristo, do Deus encarnado. A comissão de Ezequiel também se estende a nós por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Nós também, agora tendo contemplados a glória de Deus na face de Cristo, somos chamados a anunciarmos o Evangelho, a pregarmos com fidelidade, a tornarmos a glória do Senhor conhecida por meio do Evangelho de Cristo. Fazemos isso não para buscar glória própria, mas para glorificar a Cristo. Fazemos isso a fim de cumprirmos o nosso dever como atalaias de Cristo, aqueles que advertem ao ímpio do seu pecado, do juízo que será acarretado, aqueles que anunciam ao justo o chamado à correção, a fim de que a sua vida seja preservada e não morra em seu pecado. Portanto, estando agora unidos a Cristo, que vivamos em obediência a Ele e anunciando o seu Evangelho, pois agora nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai.